1 Timóteo, primeira carta, primeira epístola, carta de Timóteo, de Paulo, aliás, a Timóteo, capítulo 1. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato ou mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, diz Paulo, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diferente, ou outra doutrina. Nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se fundamenta na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais alguns se desviaram e se entregaram a discursos ou discussões vãs, querendo ser doutores da lei, verso 7, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, os que matam pai, mãe, o homem, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo para os que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé, e entre esses, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Senhor, abrimos aqui a Tua palavra, cantamos louvores ao Teu nome, nesta noite já dedicamos dízimos, ofertas, voluntariamente ao Senhor. E agora queremos entregar ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, para que concentrados naquilo que vai ser dito, e principalmente na Tua palavra refletida hoje à noite, venhamos juntos, Senhor, a compreender de verdade o que é a sã doutrina do Evangelho de Jesus, e a nossa responsabilidade de não apenas aprendermos essa doutrina, mas lutarmos para preservá-la, Senhor, a fim de que o Evangelho não seja aguado por doutrinas outras, por ensinos de homens, a fim de que não sigamos um mito, não sigamos, Senhor, um guru sem sentido, sem vida, mas que juntos aqui, Senhor, compreendamos que o Teu Filho Jesus é aquele enviado por Ti mesmo para nos salvar e deixou ensinamentos claros que tiram o homem das trevas e o ajudam, Senhor, a andar na luz,
que muda a nossa vida, Senhor, de destruição, de mentira, sem sentido, para uma vida de edificação e de verdade, e que tem sentido para a glória do Teu nome. Senhor, embora nós todos tenhamos algo hoje à noite para pedir que o Senhor nos ajude, nos socorra, mas eu peço acima de tudo que hoje à noite o nosso coração e nossa mente estejam voltados, Senhor, para a compreensão do que significa de verdade o ensino são, o ensino saudável da Tua palavra. Que nos apeguemos cada vez mais a esta palavra, que possamos lidar com ela de maneira respeitosa, criteriosa, Senhor, para que de novo a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha a Tua igreja firme e fiel na palavra e na sã doutrina, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pronto, na semana passada nós procuramos esclarecer aqui para a congregação qual a diferença entre reencarnação e ressurreição. É um divisor de águas. Um divisor de águas entre o verdadeiro cristianismo e a doutrina espírita. Fizemos isso com todo respeito, com todo critério, para mostrar ao povo de Deus e às pessoas que nos assistem, nos ouvem, ou que frequentam os nossos cultos, que há uma incoerência muito grande entre reencarnação e ressurreição, se nós colocarmos essas duas coisas numa mesma panela. Ou seja, chamar de cristianismo uma crença na reencarnação. Com todo respeito e direito, fizemos uma clara separação entre os que creem em Jesus e os que creem em Allan Kardec. E agora, hoje nós queremos fazer um outro tipo de divisão entre a sã doutrina e a falsa doutrina. Entre aquilo que é de verdade o ensino bíblico, que pode ser compreendido, perseguido, conhecido, buscado na palavra de Deus, e o achismo, ou secularismo, ou coisas que vão invadindo o nosso dia a dia e relativizando o evangelho. Não é bem assim. O crente não deve ser tão Caxias assim. Essas coisas eram na época de Paulo, de Jesus. Então nós vamos tocar um pouco nessa questão da sã doutrina. E por isso nós abrimos essa primeira epístola do apóstolo Paulo, que deixou Timóteo em Éfeso, uma cidade tremenda da Ásia Menor. É uma cidade que recebeu o evangelho que se espalhava rapidamente a partir de Jerusalém, onde o núcleo de convertidos era eminentemente judeu. Em Jerusalém, os judeus se convertiam. E porque eles tinham uma tradução judaica por trás, porque já foram criados, ou tinham sido criados numa doutrina rígida, de muita moral e ética. Então o evangelho chegou e a igreja era facilmente conduzida à nova ética do Jesus judeu, de Judá, nazareno. Então não era tão difícil. Agora imagine o evangelho chegando em outras cidades, em Atenas, chegando em cidades onde o paganismo, o politeísmo, vários deuses, o renoteísmo, acreditar que existe um Deus superior e outros deuses inferiores, sacrifício a deuses em todos os lugares, estátuas de deuses espalhadas pela cidade inteira, prostituição religiosa no templo, orgias, adoração ao deus Baco, ao deus Dionísio, adoração aos deuses da fertilidade. Imagine a loucura na cabeça daquelas pessoas pagãs que agora aceitavam Jesus como Senhor e Salvador e agora faziam parte do núcleo da igreja. Ninguém é transformado na sua forma de pensar do dia para a noite.
Então a tendência da igreja em Éfeso era de fato receber muita dessa influência. Tudo pode, tudo é permitido. Este evangelho que vocês estão pregando parece muito exclusivista. Só Jesus não pode. Deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não. Sexo a qualquer preço, a qualquer tempo, em qualquer lugar, esse é o nome da nossa vida, da nossa prática, isso é o que nós vivemos. Como é que você está me dizendo que agora não pode? Que agora tem que primar pela castidade? Então era uma loucura o evangelho nas cidades da Ásia e nas cidades principalmente influenciadas pela doutrina helênica. Então, assim era a igreja em Éfeso, localizada na Ásia Menor, além de nova, igreja nova, era uma igreja ainda indefinida no que diz respeito à sua doutrina. O que é que de verdade nós temos que crer, além de acreditar em Jesus? Então, a igreja estava impregnada dos achismos. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, eu acho que isso pode, eu acho que aquilo não pode, eu acho que deve ser desse jeito, eu acho que deve ser de outro jeito. Então, a igreja muito nova, muito influenciada pela mentalidade externa e também sem uma definição doutrinária daquilo que de verdade era importante crer como crente em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, depois de uma rápida nota introdutória no versículo 1 e verso 2, ele vai direto ao assunto do que ele chama heresia, falso ensino. É ensinar na contramão do que Jesus ensinou. É dizer assim, Cristo nos ensinou uma vida pura, uma vida limpa, uma vida santa, mas aqui em Atenas ou em Éfeso não é bem assim. Afinal de contas, ninguém é de ferro, então nós temos que beber todas, transar todas e roubar tudo e fazer tudo do jeito que a gente acha melhor. Tá bom, a gente aceita Cristo, mas este ensino está muito duro para a minha cabeça, vamos tentar viver um outro tipo de estilo, ou um outro estilo de cristianismo. E Paulo, assim como Jesus, amou os pecadores, amou os discípulos. Aliás, Jesus amou profundamente e até o fim o próprio Judas que o traiu. Mas jamais, nem Jesus, tampouco Paulo, toleraram o falso ensino. Ou toleraram a argumentação de que o Evangelho de Jesus precisa ser adaptado aos novos tempos. Por isso, Paulo encarregou Timóteo de pelo menos 3 coisas. Primeiro, Timóteo tinha que ir para Éfeso, ficar em Éfeso e detectar os falsos mestres. Olha o que Paulo manda Timóteo fazer. Você vai ficar em Éfeso, verso 3, quando partir para Macedônia, roguei que você ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa ou a outra doutrina. Então, primeiro, detecta os falsos mestres. Segundo, confronta o falso ensino com a verdade bíblica. Terceiro, você tem que coibir o avanço dos falsos conceitos e ensinos dentro da comunidade de discípulos. Então vocês estão lembrados, a semana passada nós falamos daquilo que está lá fora. Hoje nós estamos falando daquilo que pode surgir no nosso meio, no nosso convívio, nos nossos grupos pequenos, no meio da nossa comunhão entre irmãos em Cristo Jesus. Timóteo deveria erradicar a mentira, ação negativa, e implantar a verdade, ação positiva. A demonstração, no verso 3, coíbe o erro, mas também promove o amor, o coração puro, a boa consciência e a fé sem hipocrisia. Veja o verso 5 de 1 Timóteo. Ou seja, preste atenção. O Evangelho tem solução para os nossos problemas, o Evangelho é graça, é misericórdia, recebe o pecador incondicionalmente, venha como está,
entre para o corpo de Cristo do jeito que você está, não importa o estado, nós temos que receber todos. Porém, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é conivente com o erro que persiste ao longo dos anos. O Evangelho de Jesus não é conivente com a prostituição, com o roubo, com a mentira. É esperado do discípulo de Jesus que ele cresça. À medida que ele conhece Jesus, ele passa a andar como Jesus. 1 João 2,6. Aquele que diz que está em Cristo deve andar ou fica obrigado a andar como Cristo. Esse é um dos versículos que eu articulei na época que estudava e gostei de um verbo grego que diz o seguinte ali. O texto diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Mas a tradução desse deve andar é mais ou menos assim. Aquele que diz que está em Cristo fica obrigado, não tem escolha. À medida que anda com Cristo, você deve andar, fica obrigado a andar como Cristo andou. Ou seja, o caráter de Jesus tem que vazar na vida daquele que um dia disse, eu quero seguir a Cristo. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Meu Senhor significa dono. Então Paulo deixa Timóteo em Éfeso para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja. Pessoas que estavam achando que era só acreditar no santinho, no crucifixo, no Cristo que salva, no Cristo que resolve problema, que cura doença, mas ele não precisa mudar o seu caráter. Ele quer continuar mentindo, ele quer continuar roubando, ele quer continuar acreditando em fantasias evangélicas que não mexem com o caráter. Ele fica achando que espiritualidade é sentir uma sensação diferente, é progredir na vida, mas tem muito pouca relação com a mudança do caráter. 1 João 2,6, se você anda com Cristo, você está obrigado a andar, não só a andar com Cristo, mas a se tornar como Cristo, principalmente no seu caráter. O jovem líder estava lutando com um inimigo que era sutil. Quando você fala, evangelho e religiões afro-brasileiras, evangelho e espiritismo, evangelho e budismo, evangelho e islamismo, você sabe, é fácil separar uma coisa da outra, é notável. Você consegue distinguir um budista de um cristão, não demora muito. Você consegue distinguir um islâmico de um cristão, também não demora muito. Até um judeu de um cristão, você não demora muito para distinguir. Mas quando o erro acontece no meio do povo de Deus, no meio da congregação, a coisa é sutil. É difícil de detectar. E Paulo deixa Timóteo em Éfeso para perceber, descobrir o que ele diz em verso 3. Tem alguns que andam no nosso meio, que estão tentando minar a fé e a prática dos discípulos com outro tipo de ensino contrário ao que for ensinado pelo apóstolo Paulo. Muitos pastores me perguntam, como é que você consegue pastorear uma igreja tão grande, que cresce com tantos grupos pequenos, e você não tem divisão em cima de ensino herege, ou de heresias, ou de falsos ensinos? Na tua igreja não existe isso? Claro que existe. Em toda igreja existe. Existia em Éfeso, existia em Tessalônica, e existe na IBC, como existe em cada igreja. E como é que você resolve isso? Quando eu não posso resolver, eu convoco o Espírito Santo de Deus a usar a sua palavra e os seus filhos, para que eles detectem o erro, lidem com o erro, com a falsa doutrina, com um desvio de ensino bíblico, e aí o Espírito de Deus se encarrega de resolver. Muitas coisas chegam até a gente como pastores, outras não. Outras acontecem lá no âmbito do grupo pequeno. E nós temos tido alguns exemplos aqui, de quando em quando. Irmãos costumam trazer alguns escritos secretos, né? Livros secretos para dentro da reunião, apostilas, né? E vão passando e passando e passando, e às vezes minando a cabeça de gente que deveria estar aprendendo a andar com Jesus,
a viver a vida cristã de forma básica e simples, aí tem os irmãos que gostam disso, né? Eles vão passando esse material que vai de mão em mão, de DVD em DVD, de toca DVD a toca DVD, como é que chama o bicho aí que toca DVD? Pronto. E você vai passando, e o pessoal vai ouvindo aquilo e contaminando a cabeça, e daqui a pouco ele está dizendo, mas é isso mesmo? E como é isso? Ah, mas eu não acreditava assim, mas não era para acreditar desse jeito? Então, isso é muito normal, é muito comum no meio do povo de Deus. E Paulo diz, Timóteo, você fica aí, detecta se existe um ensino, principalmente que se desvia da sã doutrina, preste atenção, e ponto 2, que dirige as pessoas para uma vida de libertinagem, de baixar o padrão de conduta do povo de Deus. Isto é inegociável. Esta era uma ameaça sutil, porque não se tratava de uma negação aberta da verdade. O problema para detectar essas coisas é que essas pessoas que se infiltram com a falsa doutrina, o falso ensino ou a falsa moral, elas não negam que Jesus é Jesus, que a Bíblia é palavra de Deus, muito pelo contrário. Falam de Jesus e articulam a Bíblia como palavra de Deus. Mas o fazem de acordo com a sua própria ótica doutrinária ou sua própria maneira de viver. E a gente vai aprofundar um pouco mais ou deixar um pouco mais claro ou mais aplicável já já. Bom, ponto número 1. Qual é a origem desse desvio de ensino doutrinário e esse desvio de comportamento? Olhem comigo o verso 19. Verso 19. Paulo diz, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Presta atenção comigo aí. Alguns rejeitaram a boa consciência e por isso naufragaram na fé. Presta atenção nisso, amados, com muito carinho. Eu sei que não é um ensino tão simples e tão fácil de compreender. Mas olha o que a Bíblia está, o que Paulo está dizendo, e deixa o texto aí para a gente continuar olhando. Paulo destaca a triste realidade, é que a maioria dos problemas de fé tem raízes no intelecto ou na vida moral. A maioria dos problemas de fé tem raízes morais ou intelectuais. Verso 5 diz que o fim do mandamento é o amor que procede de um coração puro, boa consciência e fé não fingida. Deixa eu ilustrar para você. Geralmente o indivíduo torce a palavra de Deus por conta de uma prática moral que ele não admite deixar. Entenderam? Se a Bíblia diz que você deve ter uma só mulher, o indivíduo vai achar uma maneira, uma forma de justificar, por exemplo, que poligamia é aceito. Igual o futuro presidente ou futuro ministro, aliás, ele será escolhido presidente da África do Sul. Está todo mundo achando ótimo, porque ele retrata a realidade sul-africana. Um homem que tem 4, 5 mulheres. Então, quando o indivíduo quer justificar o fato de que ele quer continuar tendo 3, 4, 5 mulheres, como hoje nós temos na nossa sociedade de uma forma muito tranquila, isso é normal. Homem que tem uma mulher só é um bicho de outro planeta. E se ele for fiel à mulher dele, aí ele é de outra galáxia. Isso é como de vez em quando a gente para num lugar e as pessoas perguntam para a minha esposa, o que é que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou do lar. Do lar? Quer dizer que... Então, quando a gente diz assim, você é casado? Sou casado? Você é casado? Sou.
Há 31 anos. 31 anos? E quando você diz que ao longo dos anos tem procurado ser fiel à sua esposa, eu posso afirmar isso diante de Deus, aí é que você vira um ET. Só que o que é que acontece? Essa situação é tão esdrúxula para a sociedade, que nós aqui na igreja vamos ficando assim com aquela sensação de que a gente está meio fora de época, não é não? Por exemplo, você casar uma menina virgem, pense na loucura. Você não é só um cidadão de outro planeta, nem um cidadão de outra galáxia, você agora é um cidadão de um buraco negro. Porque você está advogando que um menino e uma menina podem casar virgem. Endoidou. Então, onde é que nós começamos os desvios de fé? Quando nós passamos a não acreditar no que a Bíblia ensina de verdade, os seus mandamentos absolutos, e quando a gente passa a relativizar e procurar dentro da própria Bíblia uma maneira de resolver o problema e justificar a minha conduta. Porque afinal, Salomão teve 1000. Não está na Bíblia. Entende? Então você utiliza o Velho Testamento e a Escritura, eu já ouvi articulações dessa por meio de irmãos em Cristo Jesus, que eu disse, não acredito. Que nós estamos usando o argumento do Velho Testamento para justificar agora poligamia, adultério ou se ter várias mulheres. É como se agora nós pudéssemos mandar matar Jesus de novo, porque está na Bíblia que Judas traiu Jesus. O fato de estar na Bíblia não quer dizer que está certo. O fato de nós termos certos procedimentos bíblicos do Velho Testamento, o fato de a gente ter alguns exemplos que não foram omitidos, porque a Bíblia não esconde a fraqueza do ser humano, isso jamais deve se tornar para nós um precedente de dizer, a ponto de dizermos, é isso que Deus quer, porque é isso que Deus permite. É como a separação. Pode separar ou não pode separar? Ah, pode. A hora que eu não aguento mais, eu tenho o direito de ser feliz. Como? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, hoje nós estamos vendo pessoas dizendo que, meu amigo, o negócio de casamento, isso não precisa, não existe isso. Isso não é uma coisa do momento, isso é uma coisa de, isso não pode. Aí o indivíduo vai achando textos e mais textos para justificar. Então, é isso que eu estou dizendo em relação ao texto que Paulo colocou ali, em relação aos que naufragaram na fé. Por quê? Porque a sua consciência não estava corretamente alimentada com a verdade. A boa consciência, eles naufragaram na fé porque deixaram de alimentar a sua cabeça com a palavra de Deus e passaram a alimentar a sua consciência com os costumes, preceitos e ensinos da televisão, do homem pós-moderno, dos professores, do que a maioria faz e etc. Então é tentar torcer a palavra para adequar aquilo que a pessoa gostaria de praticar. A origem do desvio da fé é geralmente um problema moral ou um problema de intelectualidade. Uma questão doutrinária, versículos 3 a 7. Paulo diz que Timóteo deveria ter cuidado com a sã doutrina. Alguns se desviaram. E o que é sã doutrina? Muitos novos convertidos aqui, houve um crente falar, disse, olha, tem um culto de doutrina. Aí, doutrina, o que é doutrina? Eu sei o que é latrina, mas não sei o que é doutrina. Então, o que é isso? Doutrina vem do grego didaquê ou didascalia. Quer dizer um ensino, uma forma de ensino
que caracteriza um grupo. A doutrina espírita, a doutrina islâmica, a doutrina batista, a doutrina do evangelho, a doutrina de Jesus. Então a doutrina caracteriza os pensamentos, o ensino, as leis e as regras de um grupo. Nós não estamos aqui nesse ajuntamento simplesmente porque é um lugar legal. Esta igreja segue um corpo doutrinário, tem ensino, ao qual eu me submeto, nós nos submetemos como crentes em Cristo Jesus. É um conteúdo catequético, lembra da catequese? A aula de catequese. Então é a doutrina católica apostólica romana sendo ensinada para as crianças. Por exemplo, existem declarações doutrinárias que estão aqui na própria palavra de Deus, na própria Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 3, é uma declaração doutrinária. É uma doutrina que foi escrita ali para os coríntios e que deveria ser talvez repetida e foi repetida em N outras igrejas. Paulo diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. É uma declaração de fé, isso é uma doutrina. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, segundo o pensamento do pastor fulano. Não. Segundo as Escrituras. Outra declaração de fé, 1 Timóteo capítulo 3, versos 16. Paulo diz, sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Uma declaração doutrinária. Quando a gente repete isso, a gente está dizendo assim, eu creio que Jesus veio ao mundo, encarnou, entrou na raça humana, se fez gente, viveu entre nós, morreu, foi sepultado e ressurgiu, e ascendeu aos céus e está à direita do Pai em majestade. Amém? Quantos creem nisso? Alguns podem dizer, eu não sabia isso. O que é isso? Ah, tem que crer nisso? Isso é doutrina, isso é ensino. O Cristo que nós acreditamos não é esse Cristo amiguinho que fala coisas bonitas. A gente acredita num Cristo não só no que Ele é, no que Ele fez, mas no que Ele disse. Por isso os crentes em Cristo Jesus carregam a Bíblia e têm consistência doutrinária. Eles têm uma doutrina, eles seguem uma doutrina. Cristo pré-existente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Acreditamos que Jesus sempre existiu, mas Ele encarnou, Cristo sempre existiu, encarnou, foi chamado de Jesus, viveu entre nós, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus, e como foi cantado aqui, um dia Ele, o quê? Você acredita nisso? É doutrina. E se a sua esperança em Cristo está só nessa vida, você é o mais miserável dos homens, porque não tem esperança. Então isso é doutrina. Seja você jovem, seja você adolescente, seja você criança, seja você idoso, isto é doutrina. Nos primeiros anos do cristianismo, foi criado, enquanto os textos da Bíblia ainda estavam se juntando, eles criaram o que é chamado de credo apostólico. Quantos conhecem o credo apostólico aqui? Levanta a mão. Conhece. Se eu começar, vocês vão continuar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Vamos parar porque vocês vão meter um negócio aí que não está no credo. Sabe o que é isso? É um credo, é uma doutrina, é um ensino. Mas eu vou ler o credo original, porque a Igreja Católica Apostólica Romana acrescentou uma coisa que não existe em nenhum documento, em nenhum credo antigo. O credo apostólico
escrito por Marcelo, bispo de Ancira, enviado a Júlio, bispo de Roma, em 340 depois de Cristo. Diz assim: creio em Deus onipotente, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém? Você acredita nisso? É. Pronto. Ó, quando um católico rezar o credo, ou recitar o credo, você pode ir até onde ele diz Santa Igreja Católica. Aí tem outras coisas que não faz parte do cardápio, não faz parte do documento, tá certo? Para por aí. A doutrina. Interessante que Jesus, quando pregava, vocês terem uma ideia da importância de você ter um corpo doutrinário. Por exemplo, o que é que eu creio sobre o batismo? Batismo, conforme a Bíblia nos ensina, Jesus praticou e mandou, é a imersão do crente em águas, que quer dizer morte, sepultamento e ressurreição com Jesus. Doutrina é, por exemplo, o que eu acredito sobre o falar em línguas. Nós abrimos 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, e principalmente no capítulo 14, e aprendemos que aliás, antes de falar em línguas, eu acredito no batismo em águas, que deve ser feito depois do indivíduo aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos, Atos capítulo 11, verso 17, que todo crente, quando ele entrega a sua vida a Jesus, ele é mergulhado no corpo de Cristo, batizado em o Espírito Santo, mergulhado no corpo de Cristo, e o que ele tem de segunda experiência depois da conversão, chama-se enchimento do Espírito e não batismo do Espírito. Óbvio que nós temos amados irmãos aqui que vieram de igrejas pentecostais, cuja doutrina do Espírito Santo é diferente neste aspecto. As igrejas pentecostais costumam pregar que o crente perde a salvação. Que o indivíduo está salvo hoje, mas se ele cometer um pecadão, perdeu. Ele tem que ser salvo de novo. Ele perde a salvação. A nossa doutrina bíblica, que nós cremos aqui como igreja, acredita que o Senhor Jesus Cristo morreu para salvar, e todo aquele que nele crê tem vida eterna. Ninguém pode arrebatar um convertido das mãos do Senhor. Nós acreditamos que alguém que nasce de novo não pode perder a sua filiação. Deus não deserda ninguém. Nasceu filho, será sempre filho. Aí a pergunta é, amém? É doutrina. Acredita? Porque quem acredita que a salvação pode ser perdida, volta ao sistema de obras. Se eu faço coisas certas, Deus me aceita. Se eu faço coisas erradas, Deus me reprova e me rejeita. Isso parece com o karma hindu que nós aprendemos na semana passada. É muito parecido com sistemas de obras romanos, onde as pessoas têm que dar esmola, fazer boa obra. A Bíblia diz que boa obra é nossa obrigação. A salvação é mediante a fé, apenas pela fé. Então isso é doutrina, percebe? Quer dizer o quê? Que todo crente em Cristo Jesus, que faz parte desta comunidade, crê que a vida eterna é eterna mesmo. Que ninguém pode perder a sua salvação. Qual é o problema, então, da doutrina que ensina que perde, depois ganha, que depois perde? Ponto 1, má interpretação de alguns textos da palavra de Deus. Ponto 2, é a doutrina, o regime do medo. Eu ponho medo em você, porque, meu amigo, se você fizer isso, você perde a salvação.
Então as pessoas vivem, a qualquer momento, eu era filho, agora não sou mais, depois eu torno filho de novo, eu era filho, agora não sou mais. Imagine meu pai dizendo para mim, Armando, menino, se você fizer esse negócio errado lá fora, você não é mais meu filho. Existe isso? Ele pode me chutar de casa. Eu nunca deixarei de ser filho do baixinho José Bispo da Cruz, que está na glória com o Senhor. Percebe? Uma vez filho de Deus, filho para sempre. Qual é a diferença dessas duas doutrinas e desses dois sistemas? A diferença é que quando Deus te recebe na família dele, te adota como filho, quando você peca, meu irmão, ele te disciplina. Você leva uma peia tão grande e é tão violenta que a Bíblia diz que você entrega a Satanás para a destruição do teu corpo, para que o teu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não brinque com Deus, porque Ele é Pai responsável. E ninguém pode botar Deus na cadeia, porque Ele açoita o filho que ama. Está lá em Hebreus. Hoje você não pode mais dar uma palmada na criança que vai para a cadeia. Porque é violência, sim, é legal. A violência das mãos que bate no bumbum macio e que abraça e afaga com amor e mostra os limites para a criança, é a violência que é evitada nessa idade e que depois é vomitada para a sociedade em meninos e meninas que matam por nada porque nunca tiveram limites. Alguns psicólogos, alguns pedagogos, alguns estudiosos com um pouco de bom senso entendem que toda criança precisa de um limite. Mas vamos dialogar. Sim, vamos continuar dialogando com o governo, com todo mundo. Vamos dialogando com os meninos de rua, vamos continuar dialogando. Porque não há lei, e você depois fica gritando assim, o que falta nesse país é impunidade. Eu diria, faltou impunidade quando esse menino nasceu e te confrontou pela primeira vez. Você foi um pai, uma mãe, omissa e omisso, e faltou impunidade. E agora ninguém segura mais. Nem o que deveria punir, e nem o que merece a punição. Deus não abandona os seus filhos. Se você é crente em Cristo Jesus, você pode pecar para onde você quiser, você vai apanhar, Deus vai te trazer de volta, você vai sofrer na pele as consequências do seu próprio pecado, mas jamais o Senhor te tirará do livro da vida por isso. Entende? Doutrina. Isso é doutrina. Falsa doutrina tem que ser corrigida. O outro sistema, como eu estava dizendo, para ilustrar, é o sistema do medo. Qual é o tamanho do pecado que você tem que cometer para Deus lhe abandonar? Qual é o tamanho do pecado que você tem que cometer para Deus lhe tirar da graça? Isso é doutrina. É baseado no ensino doutrinário de uma igreja. Jesus, quando pregava, o povo dizia, Mateus 7:28, estamos maravilhados com a sua doutrina. As multidões se maravilhavam da sua doutrina. Atos 2:42 diz que a igreja foi criada, fundamentada na doutrina de quem? Dos apóstolos. 1 Coríntios 14:26 diz que a igreja, quando se reunia, um tinha salmo, o outro tinha doutrina. Do ponto de vista negativo, a Bíblia denuncia a falsa doutrina. Mateus 15:9. Diz que os homens estavam ensinando doutrinas que são preceitos de homens, colocando peso nas costas das pessoas que nunca foram pesos colocados pelo próprio Senhor. Paulo diz, aliás, Jesus diz, acautelem-se da doutrina dos fariseus. Efésios 4:14 diz que há homens levados por toda sorte e todo vento de doutrina. Hebreus 13:9 diz que nós não devemos nos envolver em doutrinas várias. E Paulo fala no verso 3 que Timóteo não deveria permitir o ensino de outra doutrina. Heterodidascalém, outra doutrina. Uma paródia do nomodidascaloi do verso 7. Aqueles que se diziam mestres doutrinadores da lei. Paulo deixou advertências claras. Por exemplo, em Gálatas 1:6-9. Tome cuidado para não passar
do evangelho que eu lhe preguei para um outro evangelho. Tome cuidado. Notem os que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Romanos capítulo 16. E Paulo aqui em Timóteo, versículos 3 a 6, fala das fábulas judaicas. Fábulas judaicas e mandamentos de homens que são desviados da verdade. Qual o resultado do falso ensino? Quando se ensina a falsa doutrina no meio do povo de Deus. A gente comete dois erros. Primeiro, o legalismo. A gente começa a inventar proibição infundada. É proibido isso, é proibido aquilo, é proibido aquilo, é proibido aquilo outro. E o outro extremo é o que se chama de anomismo. Sem lei. Tudo pode. Vale tudo. O primeiro é o legalismo. Quando falta doutrina, quando falta ensino, quando falta clareza naquilo que se crê, o povo começa a inventar esse tipo de coisa. Um é legalista, gosta de inventar doutrina e preceito. Por exemplo, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, o crente não pode fazer aquilo outro. Ou um outro grupo, fugindo da sã doutrina, inventa uma forma de viver o cristianismo sem lei. Tudo pode. Afinal, Cristo nos libertou. Mas Cristo não nos libertou para vivermos uma vida de libertinagem. Mas Cristo ama o pecador. Cristo é misericordioso. Cristo é cheio da graça. A graça para receber o pecador, mas a graça jamais aprova o pecado. Essa distinção precisa estar muito clara. Há aqueles que querem viver um legalismo, proíbem tudo. É proibido comer carne na sexta-feira, isso é legalismo. É proibido isso é legalismo. É proibido aquilo, é proibido. Aí o indivíduo acha proibição para tudo. E tem os indivíduos que são legalistas, que escondem problemas morais, porque o legalismo faz com que o certo e errado seja distinguido de forma superficial, ou distinto de forma superficial. Crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode comer isso, crente não pode beber isso, crente não pode beber aquilo. Ele inventa. Vou usar um exemplo claro aqui para vocês. A melhor regra para o crente em Cristo Jesus é a abstinência da bebida, não é verdade? Abstinência. Pronto, melhor regra. Mas em nenhum lugar da Escritura Deus condena a bebida. Nenhum lugar. Mas condena o bêbado, o viciado. Condena quem faz da bebida um vício. Quem faz da bebida um Deus. Quem faz da bebida o único meio de se tornar alegre. Quem não consegue mais se livrar da bendita cerveja ou da cachaça. Onde é que tem na Bíblia alguma condenação para quem toma um copo de cerveja? Em nenhum lugar. Um copo de vinho? Em nenhum lugar. Nenhum lugar. Mas também não há na Bíblia nenhum lugar onde você tem liberdade de ferir a consciência do seu irmão, de escandalizar pessoas ao seu redor, porque isso seria falta de amor. Precisa ler 1 Coríntios, lá no capítulo 14, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 15, que fala dessa liberdade que eu tenho. 1 Coríntios capítulo 6, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual é o mal de um indivíduo dar um trago num cigarro? Tem algum mal? Vai furar o pulmão dele. Mas qual é o pecado? Tem pecado nisso? Eu me lembro quando eu era pequeno que eu sofria de bronquite. A minha mãe fazia um charuto de zabumba. Muitos de vocês, quem sabe o que é zabumba aí? Levanta a mão. Zabumbeiro. Vocês já fumaram também? Esse bicho é uma droga pior que a maconha. Eu me lembro tomando aquele negócio por causa da minha bronquite asmática
crônica desde bebezinho até os 13 anos de idade. E minha mãe me dava aquele negócio de zabumba e eu era muito louco com aquilo. Bora lá, vamos achar um pecado na dona Judite, minha mãe falecida. Achar um pecado na pobre criança que estava lá tomando a zabumba. Ou fumando a zabumba. Mas não é fácil também achar e detectar na vida e na consciência de uma pessoa que fuma a autodestruição, a falta de cuidado com o corpo que é templo do Espírito. O fato de que aquele indivíduo faz do cigarro uma forma de aliviar suas tensões, sua pressão. O fato de que ele não consegue dominar a porcaria do cigarro, porque ele não larga, ele não consegue. Como é a cachaça, como é a bebida, como é a cerveja, que desemboca na cocaína, mas começa na cerveja. Sã doutrina trata principalmente das questões fundamentais do cristianismo, questões de fé em Cristo, da salvação em Cristo Jesus. Quando nós chegamos para a área do procedimento, da prática e da vida cristã, muitos gostariam de ter uma resposta preto no branco, claro. Pastor, se posicione aí. O que é que o senhor acha? Há N textos das Escrituras que nós podemos trazer depois aqui, quando o apóstolo Paulo falando, olha, quando alguém disser que essa comida é sacrificada a ídolos, não coma. Mas se essa galinha que foi sacrificada lá no meio da encruzilhada, se alguém botar aquela galinha na mesa, se você estiver com fome, coma. Porque todo o alimento vem de Deus. E você ora e come. Quando eu era menino, eu comia umas que tinha na esquina, mas era coisa de menino. Mas se você for num país desse, onde a comida é sacrificada a um ídolo, se botar na mesa, em nome de Jesus, abençoe esse alimento que é do Senhor, amém, coma. Mas se o indivíduo encostar em você e disser assim, ei cara, vai comer uma galinhazinha aí que foi dedicada ao nosso Deus Xinxim. Você diz, olha que interessante, pois ela foi dedicada, pois vai continuar dedicada, porque eu não vou participar. Eu só participo daquilo que for dedicado ao meu Deus. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Paulo está mostrando a questão da consciência, a questão da escolha feita no momento, em nome do Senhor, pelo Senhor, e não por uma determinação, por um mandamento ou por uma regra. A falta de doutrina, a falta de conhecimento do veio básico de doutrina de uma igreja, como Éfeso tinha esse tipo de problema, e nós estamos enfrentando isso agora também, claro que estamos enfrentando. Pode ou não pode? Vai ou não vai? É lícito ou não é lícito? Nós temos aqui coisas simples e mais simples, relacionado, por exemplo, à ceia do Senhor. Pronto. Nós temos uma forma de celebrar a ceia do Senhor, é uma forma. O conteúdo nunca foi mudado, a lição nunca foi mudada. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o disse, parti e comei. Esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos comer. E de semelhante modo, toma o cálice. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Onde é que nós fazíamos isso no passado? Numa igreja evangélica, onde você sentava no banco, e lá na mesa na frente tinha uma mesa em memória, e os diáconos consagravam os elementos, e você era levado a confessar até o seu último pecado, porque tinha que examinar-se a si mesmo para comer do pão e beber do cálice, senão morria fulminado ou ficava doente. Não era isso que eu aprendi assim. Aí você abre a palavra de Deus e começa a ler a palavra de Deus de verdade, e a partir do versículo 17 do capítulo 11, não tem nada disso.
A ceia é uma festa, ágape. É um lugar de celebração, com muita refeição. E num determinado momento, os crentes em Cristo reunidos estão ali celebrando a ceia. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a única forma de você participar da ceia indignamente é se você discriminar o teu irmão. Porque há os que comem rápido, cedo, e há os que passam fome no meio da festa que vocês estão fazendo. Paulo tem todo um discurso. E o que é que nós fizemos? Imitamos a Igreja Católica Apostólica Romana e transformamos os elementos da ceia numa hóstia e num cálice que só o padre bebe. E aí ficamos querendo que na Igreja de Jesus tem um momento em que o pastor solenemente consagra os elementos, quase uma transubstanciação. E se for feita pelo bispo, melhor ainda. Isso não é ensino bíblico. E não é uma prática bíblica. Porque a prática bíblica está na simbologia do pão e do cálice como corpo do Senhor Jesus, como sangue derramado, em memória, como símbolo. E aí nós vamos entrar nessa picuinha de quem quer se exercitar na genealogia e fazer esse exercício que é um negócio que não leva a nada. Quem pode participar da ceia? Quem pode participar da... Bom, vamos fazer um tratado na IBC de quem pode participar da ceia. Na Índia, até animal participa das coisas. E aqui, vamos começar da onde? Quem pode participar de uma festa ágape? Quem? Exclui todo mundo, deixa todo mundo lá fora. Quem pode comer o pão da propiciação? Quem? Só o sacerdote. Seu Davi com fome entrou e Jesus disse que foi correto o que ele fez, porque ele estava faminto. Se um dia nós estivermos celebrando a ceia do Senhor e tiver uma criança faminta aqui querendo comer um pedaço de pão, nós não vamos dar, porque os elementos são sagrados. É uma hóstia feita em algum canto, em algum lugar e consagrada pelo pastor. Faz sentido? Para mim não faz. Quem é que entende a ceia do Senhor? Quem é que toma a ceia do Senhor com significado? Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, aquele que faz parte do corpo de Cristo e aquele que não tem no seu coração nenhum motivo para discriminar os seus irmãos. Este está apto, não só apto, mas ele tomará com consciência. Agora, no meio da nossa festa ágape, no momento que estivermos celebrando a ceia, toma a ceia quem quiser. E terá sentido para aquele que compreende a doutrina. E nós jamais proibiremos que alguém pegue o pão e coma, pegue o cálice e beba. É alimento. E se torna símbolo para quem entende. Para quem não entende, nós vamos continuar pregando Jesus até o dia que ele consiga tomar e comer com discernimento. É simples. Agora nós não vamos complicar demais. Porque isso é criar confusão. Se você se sente mal com esse tipo de coisa, sinceramente, ou há esclarecimento, ou você vai sentar e conversar com os amados pastores, líderes, diáconos, orientadores, supervisores, líderes de grupo pequeno, ou esta não é a igreja para você. Você tem que arrumar uma igreja onde tudo é restrito, onde a ceia do Senhor é celebrada por meia dúzia, e onde você tem indivíduos que consagram o que a Bíblia nunca ensinou, porque a ceia é da igreja, não é do bispo, não é do padre, não é do pastor, não é do Armando, não é de ninguém. A ceia é do Senhor, para a igreja do Senhor, e todos quantos estiverem presentes na festa ágape. E pão não será jogado fora, será para quem tem fome. E o cálice também para quem tem sede. E o significado sempre virá, porque sempre será explicado o real significado do que nós fazemos em Cristo Jesus. Sã doutrina. Sã doutrina. E nosso tempo não nos permite irmos mais adiante. Eu vou desdobrar isso aqui depois, para falar um pouco sobre a questão do coração puro, da consciência limpa, da fé não fingida, que são elementos importantes para a gente não naufragar na fé.
Coração puro é o desejo real de ver a sua vida limpa. Você está em pecado, meu irmão, você está com problema, meu irmão, você está andando em desacordo com o caráter de Jesus. Busque a santificação. Não arrume uma desculpa doutrinária para você manter o seu pecado no lugar. Eu já ouvi, tempo atrás eu vi que tem uma discussão até assim, o crente pode falar palavrão? Que legal, que discussão edificante, não é? Que coisa fantástica. Algum gênio inventou essa discussão. Eu queria participar numa roda, de uma discussão. Pense num palavrão bem feio. Já pensaram? Já pecaram. Veja se é bom. Eu não estou falando de gíria. Não estou falando de uma palavra que aqui e acolá uns consideram chula, outras não. Eu pessoalmente não gosto nem da palavra doido. Porque Jesus disse que nós não devemos chamar o nosso irmão de raca, louco, doido. Até a brincadeira doidinho, que de vez em quando sai da boca da gente, como assim, me fere a consciência. Porque lá está programado um texto que foi colocado aqui, onde Jesus disse, não chame o teu irmão de raca, louco. Está lá em Mateus, no Sermão do Monte. Quando você alimenta a sua mente com a palavra de Deus, quando você vai proferir uma coisa que sai errado, a consciência aciona os alarmes e diz, não, isso não é para você. E você diz, ai meu Deus, saiu, me perdoa em nome de Jesus. Meu amado irmão, você não é doido. Agora, apologia ao palavrão, como forma de expressão, quando a palavra de Deus diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação, como é que você vai edificar alguém falando um palavrão? No mínimo, você deveria fechar a sua boca para não estragar o ouvido do teu irmão, ou daquele que não conhece Jesus como Senhor e Salvador. E se você tiver a fim de falar um palavrão, entra no banheiro, fecha tudo, isola e grita bem alto. E o Senhor vai te escutar. Não cabe em alguém que é habitado pelo Espírito Santo, não cabe. Nosso corpo é templo do Espírito, nossa língua é instrumento do Espírito, nossa mente é mente do Espírito. Você consegue assistir um programa de televisão e ver tanto lixo entrando e nada, e você não reage? É assim que nós vamos naufragando na sã doutrina. Porque se essas coisas não têm importância, daqui a pouco Jesus também não tem importância. Não faz nenhuma diferença. E a religião vira uma espécie de utopia. Coração puro. Consciência limpa, funcionando. Talvez a razão que você acha que possa fazer isso, possa fazer aquilo, que todo mundo tem que fazer, o que é pior, é falta de alimentação da tua mente com a palavra de Deus. À medida que você lê, você compreende a santidade de Deus e você vai sendo renovado e transformado na sua mente, no seu coração, pela palavra de Deus. E uma fé sem hipocrisia, né? Sem fingimento. Amém? Vamos orar? Vamos. Pesado, mas necessário. Direcionamento para que a gente discirna e aprenda, como crentes em Cristo, a seguir a sã doutrina. Conhecer Jesus, a palavra de Jesus. A não ser nem legalista, tampouco libertino. A ser tolerante para com o irmão no seu erro, amando, recebendo com misericórdia e graça, mas jamais conformando-se com o seu pecado e erro. Deus, eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor nos guarde do mal, do maligno, das más notícias, das falsas doutrinas, que o Senhor livre a sua igreja, Senhor. Livra a tua igreja, Senhor.
do relativismo moral da nossa sociedade, para que aqui no nosso meio haja esperança para quem está sem esperança, haja domínio próprio para aqueles que estão totalmente sem domínio, que eles possam entrar no nosso meio e conviver no meio de pessoas que olham para a droga, olham para o cigarro, olham para a bebida, olham para as ofertas de sexo e são capazes de dizer não, em nome de Jesus, não. É possível. É possível. Eu sei, Senhor, que isso não nos caracteriza como filhos. Somos filhos antes de cometermos qualquer pecado. Desde o dia que o Senhor nos aceitou, nos recebeu como filhos. Mas nós estamos falando aqui, Senhor, em vivermos como filhos de acordo com a sã doutrina, com os ensinos do nosso Pai. Alinhe o teu povo, Senhor. Que haja interesse real em conhecer a tua palavra, em te conhecer e andar como o Senhor andou, em novidade de vida, limpando a mente, o coração, a língua, os nossos olhos, aquilo que a gente vê. Ó Senhor, purifica o teu povo, a partir dos jovens, das crianças, dos adultos, que a vida de Cristo vaze através de nós. Te agradeço, Senhor, pela sã doutrina, pela sã palavra. Te agradeço por esta igreja que ao longo dos anos, Senhor, tem sido preservada das heresias, das divisões. E que cada irmão, Senhor, que se agregue a esta igreja, venha de onde vier, encontre em nós, Senhor, um povo que ama profundamente Jesus, que ama profundamente a palavra de Jesus, que ama a verdade e que busca dia a dia, Senhor, andar como Jesus andou. Muito obrigado pelo privilégio de poder servir ao Senhor nesta comunidade. Te agradeço nesse instante, Senhor. E oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus.